Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite todo mundo, bem-vindo. Aqui é o professor José Trindade, aqui nesse renascimento, né, do Instagram CPI URIS OAB. Hoje a gente vai tratar de duas disciplinas, duas das mais importantes disciplinas aqui para a sua prova de primeira fase da OAB, que são o direito administrativo e o direito constitucional, tá? Então, nós temos o material da nossa live aí no link, na bio, né? A live está marcada para as 19, eu dei esse iniciozinho aqui antes, um pouquinho antes, para ir dando tempo do povo chegar e não perder muita coisa. Tá? Então, 19 horas em ponto agora. Vamos lá, então. Bom, material que a gente sobre o qual nós vamos conversar hoje no link na bio aqui do Instagram do perfil CPI URIS OAB, tá? Então, lá, o que é que você vai ter? Você vai ter um raio-x, basicamente. Você vai ter um raio-x bem objetivo, né? Que raio-x é esse? Você vai ter os temas relevantes cobrados nos 3 últimos exames, né? Os temas assim que merecem maior atenção, portanto, que estão na moda, vamos dizer assim, do exame. E você vai ter questões do último exame, ou dos 3 últimos exames também, mas principalmente do último exame, que aplicam esses assuntos, tá? Então lá você vai ter os materiais de direito administrativo e direito constitucional, tá? Com esse raio-x objetivo para você saber onde que você está se metendo, né? Saber onde você está pisando, saber ter a real dimensão do que você precisa para a sua prova, tá? Então, olha só, vamos lá, vamos começar com o direito constitucional. Como é que está a prova de direito constitucional da primeira fase da OAB? Está uma prova um pouco imprevisível, eu diria, né? Não tem muito assim... Tem alguns assuntos que você tem certeza que vão cair, mas tem algumas cobranças sobre outros assuntos que são realmente aleatórios, vamos dizer assim. Não são assuntos tão comuns, não são assuntos tão cobrados, tão frequentemente cobrados, mas que estão lá aparecendo. Toda hora aparece um assunto desses meio, vamos dizer assim, fora da curva, né? Então não é uma prova tão previsível, mas em compensação é uma prova mais fácil. De que ponto de vista? Mais fácil como assim, professor? Mais fácil do ponto de vista do nível de profundidade das cobranças, tá? Então, a cobrança das últimas provas de direito constitucional tem sido basicamente o texto da Constituição, tem sido a letra da Constituição, tá? Não tem fugido muito disso. Então, está cobrando o conhecimento dos artigos da Constituição, tá? Quando cobra uma doutrina muito, vamos dizer assim, esperada, uma doutrina muito básica, uma doutrina inicial, vamos dizer assim. Por exemplo, quando vai falar de direitos sociais, por exemplo. Na prova, nós tivemos uma questão de direitos sociais na última prova, que cobrava conhecimento teórico, doutrinário de um conceito fundamental sobre os direitos sociais, que é o conceito da proibição do retrocesso ou da vedação ao retrocesso, né? Então, todo mundo que já teve algum contato com o direito social viu os três conceitos básicos sobre os direitos sociais na Constituição, né? A reserva do possível, o mínimo existencial e a proibição do retrocesso, né? Então, a reserva do possível, grosseiramente falando, sinteticamente falando, os direitos sociais geram custo para o Estado e o Estado nem sempre tem dinheiro para cobrir esse custo decorrente dos direitos sociais dos cidadãos. Então, o Estado não pode ser compelido a fazer coisas que não estão nas suas possibilidades financeiras, tá? Que estão nas suas disponibilidades de recursos. Por outro lado, o Estado não pode usar essa desculpa para negar para os cidadãos o mínimo básico para ter uma vida minimamente digna.
né? Então aí entra o conceito do mínimo existencial, como uma ponderação à reserva do possível. Olha, Estado, você pode até se defender dizendo que não tem condição por conta dos recursos financeiros, da limitação financeira, mas você não pode usar essa reserva do possível como desculpa para negar o mínimo existencial. E o terceiro conceito, que foi exatamente o que foi cobrado na prova passada, é o conceito da vedação do retrocesso, ou seja, uma vez implementado um determinado estágio de desenvolvimento dos direitos sociais, é proibido retroceder, é vedada a retrocessão, é vedado o retrocesso. Então, uma vez alcançado um patamar, um determinado direito implementado, por exemplo, implementação do direito à saúde, à previdência social, por exemplo, não pode mais retirar simplesmente o sistema público de previdência social. Pode mudar o modelo, pode transformar de solidariedade para capitalização, alguma coisa do tipo, mas retirar a previdência social, isso aí não dá. Isso aí não pode, exatamente por ser um retrocesso ao que já foi alcançado, tá? E aí, para reforçar essa ideia de que o que se exige é o conhecimento da Constituição, a Anne Amorim mandou aí, exatamente. Na prova passada eu fiquei para trás porque não li a Constituição. Então, exatamente. Então, eu adoto seus mapas mentais em forma de aula. Que bom, Anne, que bom. Espero que estejam sendo úteis. Bom, e aí, então, voltando para a sequência. Conhecimento do texto da Constituição, tá? Os artigos da Constituição, e eu vou mencionar aqui os mais importantes, já. Quando cobra doutrina bem fundamental, bem inicial, como esse caso dos conceitos doutrinários referentes aos direitos sociais, né? E quando cobra jurisprudência, também cobra jurisprudência assim, bem consolidada. Não tem nenhuma jurisprudência assim, de um informativo do mês passado, do STF. Não. Quando cobra jurisprudência, a prova da OAB ela vai naqueles julgados, naqueles entendimentos já consolidados. Por exemplo, na última prova cobraram a questão de estados e municípios poderem ou não regular a cobrança de estacionamento, né? A cobrança de valores em estacionamento de shopping, que já é um julgado assim que pelo menos desde 2012 o STF já tem esse entendimento consolidado de que legislar sobre estacionamento de shopping é legislar sobre direito civil, né? É uma legislação sobre direito de propriedade, portanto legislar sobre direito civil, e legislar sobre direito civil é competência privativa da União, né? Então os estados e municípios não podem editar normas regulando a cobrança de valores por estacionamento em shopping. Isso aí foi cobrado no último exame. Então, assim, resumindo, texto da Constituição, conhecimento do texto da Constituição, tá? Conhecimento de doutrina inicial e conhecimento de julgados de entendimentos jurisprudenciais consolidados. Essa é a prova de direito constitucional. Termina sendo um pouquinho imprevisível, porque você não sabe exatamente que artigos da Constituição vão cobrar. Por exemplo, na prova passada, eles cobraram o artigo 231, que fala dos índios. Beleza, mas cobraram também o artigo 203, que fala da Seguridade Social, da assistência social. Então você tem uma diversidade de temas, e essa diversidade termina tornando a prova um pouco imprevisível, tá? Mas o tronco básico do estudo não tem segredo, tá? Não tem segredo, e eu vou pedir para quem não pegou ainda o material no link disponível aí na bio do CPIURIS OAB, tá lá, tem lá um link, material da live de hoje. Abre aí o link, pega esses materiais que a gente vai acompanhar mais a partir deles. Então, olha só. Abrindo esse material, você vai ver que aí tem uma lista de temas mais relevantes cobrados nos últimos 3 exames. Eu peguei o recorte de 3 exames aleatoriamente, tá? Escolhi os últimos 3 exames como um marco temporal adequado aqui para a gente ter uma noção. E aí, o artigo 5º despencou, né? O artigo 5º é bastante cobrado, tá? E o artigo 5º é bom você sistematizar um pouco do estudo. É bom você pegar o artigo 5º. Se você for ler o artigo 5º tudo na sequência, talvez fique um pouco bagunçado. Então, olha só, artigo 5º separa assim, por exemplo, liberdades. Aí nas nossas aulas a gente faz isso, olha, liberdades. Quais são as liberdades, as principais liberdades que a gente tem aqui tuteladas
pelo artigo 5º. Tem a liberdade de reunião, os requisitos da liberdade de reunião, pacificamente, sem armas, local aberto ao público, independente de autorização do poder público, mas deve comunicar, ter prévia comunicação à autoridade, não pode frustrar uma reunião anteriormente marcada para o mesmo lugar. Tá? Aí tem a liberdade de associação, ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado, o Estado não pode interferir nas associações, etc. Então, aí você estuda o grupo das liberdades, liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento. Aí, outro bloco, o direito de propriedade, aí você estuda o direito de propriedade, função social da propriedade, desapropriações, né? Inclusive que tem coisa que não está nem no artigo 5º. Garantias penais, aí você estuda a individualização da pena, a pena não passará da pessoa do condenado, a irretroatividade da lei, salvo da lei penal para beneficiar o réu, enfim, você estuda essas garantias penais, estuda as garantias processuais em geral, devido processo legal, ampla defesa contraditório, etc. Outro bloco, os remédios constitucionais, tá? Então, o artigo 5º ele é todo recortado, ele é todo dividido, né? Então, assim, fica mais fácil de estudar, mas tem que conhecer a letra do artigo 5º. O que cai basicamente do artigo 5º é o conhecimento do texto da Constituição. Tá? Direitos sociais. Direitos sociais, basicamente, o artigo 6º, o que se exige, né? O artigo 6º da Constituição, conhecimento básico do artigo 6º. Esses conceitos doutrinários iniciais que a gente tratou aqui mais cedo, tratou no início, reserva do possível, mínimo existencial e vedação do retrocesso. Mas, junto de direitos sociais, eu aconselho você a estudar também a ordem social. Tá? Estudar a parte da ordem social. É uma parte grande, tá? Vai do 193 até o 232. Então é uma parte meio grandinha. Mas é uma parte assim que não vai aprofundar muito. É conhecimento básico, é conhecimento inicial. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos comentar aqui uma questão que está no nosso material, uma questão aqui do exame passado sobre ordem social, né, que é a questão 1 do nosso material que está no link aí na bio. Foi do exame passado e ela cobrou basicamente a letra do artigo 231. Ela pergunta assim: a Constituição da República dispõe que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Do ponto de vista histórico e cultural, percebe-se que a comunidade indígena, tal. Aí, olha só, nesse contexto, de acordo com o texto constitucional, a pesquisa e a lavra de riquezas minerais em terras indígenas, tá? E aí é cópia do artigo 231, parágrafo 3º. A pesquisa e a lavra de riquezas minerais em terras indígenas, aí a resposta foi a letra B, né, só podem ser efetivadas com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas. Então, assim, veja que não tem nenhuma profundidade aqui, profundidade zero, é cópia da Constituição, tá? Mas muitas vezes você não lê, você nem chega perto do artigo 231, né? Então, tem que conhecer o texto da Constituição. Mesma coisa com o terceiro ponto. Então, olha só, já falamos de dois assuntos aí, duas dicas para você, artigo 5º e o artigo 6º junto da ordem social, tá? Tem outra questão também do exame passado, sobre direitos sociais, que é sobre a ordem social, que é a questão 4 do nosso material, que tem aí dizendo que Clarice é uma pessoa com deficiência, não possui meios de prover sua própria manutenção, sua subsistência, ela nunca trabalhou, nunca contribuiu para a Previdência Social, né? E aí alguns vizinhos, consternados com o quadro de grandes dificuldades porque passa lá e Clarice, e interessados em auxiliar, procuram aconselhamento jurídico junto a um competente advogado. E aí, então, a resposta dizia basicamente que Clarice tem direito a um salário mínimo de benefício mensal, mesmo não tendo nunca contribuído para a Previdência Social, né? Vai ter direito a um benefício de um salário mínimo mensal, que é o famoso BPC, o benefício de prestação continuada, previsto no artigo 203, inciso 5 da Constituição. Tá? Então, mais uma vez, conhecimento superficial do texto da Constituição. Vamos lá, artigo 5º, artigo 6º, ordem social.
Já tem aí algumas coisas para você ler. E só mais um parênteses. É uma leitura que não precisa ser aquela leitura de não, vou ler e vou gravar para nunca mais esquecer. Não. É uma leitura, pode ser uma leitura mais horizontal. É mais importante você conhecer mais artigos do que você aprofundar demais no teor de cada artigo. Tá? Então é mais importante você ter amplitude, ter abrangência, ter horizontalidade do que você ter profundidade, verticalidade. Beleza? Então esse ponto aí é importante destacar também. Na sequência, outro tema importantíssimo para você focar são os direitos políticos e os partidos políticos. Dá uma lida rápida também, mais horizontal, nos artigos 14 a 17 da Constituição. Tá? Por exemplo, no exame passado, a gente teve uma cobrança a respeito da anterioridade eleitoral. Né? A anterioridade eleitoral, aí a questão 5 do nosso material, faltando 1 ano e meio para a eleição de cargos públicos federais e estaduais, é promulgada uma lei que estabelece diversas alterações no processo eleitoral. E alguns partidos políticos se insurgiram, dizendo que seria inconstitucional que essa lei produzisse efeitos já para a próxima eleição. Né? Aqui era simples, é só você ter o conhecimento da letra do artigo 16 da Constituição. A letra do artigo 16 da Constituição, que fala da anterioridade eleitoral, diz que a lei que altere o processo eleitoral não se aplica às eleições que se realizem até 1 ano após a eleição, a alteração legislativa. Aqui, na questão do exame da ordem, falou que a lei foi promulgada 1 ano e meio antes da eleição, então ela é plenamente aplicável. Né? E a resposta era exatamente a alternativa que destacava, né, que essa lei era plenamente constitucional, a sua aplicação era plenamente constitucional, já que o lapso temporal entre a data de entrada em vigor da lei e a da realização da próxima eleição não afronta a regra temporal imposta pela Constituição. Né? E aí um aprofundamento aqui, aí já não é mais tão provável, mas só para fechar o raciocínio, e serve para outra matéria, para outro ponto do direito constitucional também. A anterioridade eleitoral, né? A anterioridade eleitoral, ela é considerada pelo STF uma cláusula pétrea, tá? Cuidado, muita gente pensa assim, porque lá no artigo 60 da Constituição, nós temos as cláusulas pétreas, né? Um rol de cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são aqueles dispositivos constitucionais que não podem ser abolidos, né? Que não podem ter prejudicado o seu núcleo essencial. Né? Não é que não pode ter emenda sobre cláusulas pétreas, é que não pode haver emenda tendente a abolir, ou seja, emenda que atinja o núcleo essencial das cláusulas pétreas. E aí quais são as cláusulas pétreas? Lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, você tem a lista, né? Que alguns dizem que não é taxativa, mas enfim, o importante para a primeira fase é você saber a lista que está escrita na Constituição. Né? O voto direto, secreto, universal e periódico, a forma federativa de Estado, a separação de poderes e os direitos e garantias fundamentais. Aí, quando a Constituição coloca que são garantias, são cláusulas pétreas, os direitos e garantias individuais e coletivos, as pessoas tendem a pensar que só o artigo 5º é cláusula pétrea. Mas aí o STF diz, opa, peraí, cuidado. Existem cláusulas pétreas, existem direitos e garantias individuais e coletivos fora do artigo 5º. Né? E aí temos 2 exemplos clássicos de cláusulas pétreas, por serem direitos e garantias individuais e coletivos, mas que estão fora do artigo 5º. Exemplo 1, as limitações constitucionais ao poder de tributar, as limitações ao poder do Estado tributar os indivíduos, né? As pessoas físicas e jurídicas. As limitações constitucionais ao poder de tributar, artigo 150 principalmente da Constituição, são limitações que servem de garantia do indivíduo em face do Estado, do poder do Estado. Então, são direitos e garantias individuais e coletivos. Portanto, são cláusulas pétreas, embora estejam lá no artigo 150. E o outro exemplo é o artigo 16 da Constituição, a anterioridade eleitoral. A anterioridade eleitoral, ela é, segundo o STF, uma garantia fundamental dos indivíduos de não ter as regras do jogo
mudadas de forma muito próxima da eleição, de forma muito casuística, né? Aquela alteração que já tem dois candidatos ali três candidatos, dois candidatos assim na disputa, e aí muda-se a lei para prejudicar um desses candidatos. Então, a legislação eleitoral só pode ser modificada, ou melhor, só produz efeitos se modificada para aquela eleição, se modificada com pelo menos um ano de antecedência. Tá? Então tá aí, mas o que caiu na prova da primeira fase não chegou nem perto desse nível de profundidade aí, de cláusula pétrea, etc. Eu falei porque pode ajudar na questão do poder constituinte, mas na verdade aqui o que se exigiu aqui na prova do exame passado, do 34º, foi o conhecimento do preceito do artigo 16 da anterioridade eleitoral. Beleza? Então, dá uma lidinha aí dos artigos 14 ao 17, tá? Artigos 14 ao 17, que versam sobre direitos políticos e partidos políticos. Nacionalidade é outro caso que também você conhecendo um artigo só você responde qualquer questão, tá? Como aconteceu aqui na questão 2 do nosso material do exame passado. Klaus, nascido na Alemanha, é filho de Ângela, que também é alemã, e de Afonso, que é brasileiro e estava na Alemanha, porque fora contratado por empresa privada local como engenheiro mecânico. Aí Klaus, com 18 anos, ele resolve vir para o Brasil, cursar engenharia mecânica, tá? E aí pretende ter reconhecido a sua nacionalidade brasileira. Tá? E aí é conhecimento do texto da Constituição, que diz que são brasileiros natos. Né? Os filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira que estejam no exterior, mas que o pai ou a mãe esteja a serviço do Brasil, não é o caso. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro e que sejam registrados nas repartições brasileiras competentes, não é o caso, porque aqui o enunciado não falou nada. E não pode inventar informação, né, que não esteja no enunciado, lembra disso. Eu vejo muita gente perder questão porque fica supondo coisa que não está no enunciado. Né? E o terceiro caso, são brasileiros natos, filhos de pai ou mãe brasileiro, nascido no estrangeiro, né, mas que sejam filhos de pai ou mãe brasileiro, e que venha residir no país e opte a qualquer tempo, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira, que é exatamente o caso de Klaus. Ele nasceu fora do Brasil, então não tem o critério do ius soli, né, do critério do solo, ele não nasceu no Brasil, mas ele tem um pai brasileiro, então pode-se aplicar o critério do ius sanguine, né, o critério dos laços de sangue, e então ele nasceu fora do Brasil, mas o pai é brasileiro, não estava a serviço do país, mas ele veio residir no Brasil e já tem 18 anos. Então, residindo no Brasil, já tendo 18 anos, ele pode optar pela nacionalidade brasileira. E aí, cuidado. Aí vem uma minúciazinha. Ele não é brasileiro naturalizado, tá? Ele vai ser brasileiro nato. Optando após a maioridade pela nacionalidade brasileira, ele vai ser brasileiro nato. Beleza? Então, isso aqui só conhecer o texto da Constituição. Tá? Eles não vão inventar, não tem o que inventar. Aqui em nacionalidade não tem o que inventar. Se perguntar assim, hipótese de perda da nacionalidade, tá lá. Brasileiro nato pode ser extraditado? Não pode. Tá lá no artigo 5º, não tá no artigo 12 da nacionalidade, mas tá no artigo 5º que você vai ler também. Aí você faz a ligação, tá? Enfim, outro assunto, outro tema relevante, intervenção, estado de defesa e estado de sítio. Você vai dar uma lida dos artigos 34 a 36, que fala da intervenção, e aí infelizmente é meio decoreba. As hipóteses de intervenção são meio decorebas, tá? O 136 ao 139, que trata do estado de defesa e estado de sítio. Tá? Por exemplo, no último exame caiu uma questão bem direta, perguntando de quem era a competência para decretar estado de defesa e estado de sítio. Aí ela é exclusiva do presidente da República. Não pode delegar para ninguém. Tá? Outro assunto que sempre cai, repartição de competências, artigos 21 ao 24. Tá? É conhecer, esse ponto aí, é conhecer o texto da Constituição, dar uma lida com calma no artigo 21 ao 24, tá?
são grandes, então vale a pena até mais de uma leitura, tá? Vale a pena ter mais de uma leitura desse artigo, dos artigos 21 a 24. E aqui também são cobrados algumas jurisprudências, mas aquilo que eu falei no início, alguns entendimentos jurisprudenciais bem consolidados, tá? Entendimentos jurisprudenciais sem muita dificuldade de você conhecer, tá? Mas repartição de competências é um tema também muito frequente. Ficou um tempo afastado, tá? Era assim, era tão frequente que lá pelos idos do 25º, 26º exame, a gente tinha certeza de que em todo exame iam cair 2 questões de repartição de competências. Era certeza, era assim, praticamente certo que ia cair 2 questões de repartição de competências. Aí depois ficou um tempo sumido, agora voltou. Então é um assunto que eles gostam muito, ficou um tempo sumido, agora está de volta, então vale a pena investir nele. O outro que vale a pena investir também, controle de constitucionalidade. Tá? E aí o controle de constitucionalidade, ele tem muita coisa teórica, muita coisa doutrinária, então vale a pena você pegar um resumo, uma matéria, assim, um material bom para estudar, porque não é só pela leitura da Constituição, talvez assim, a resposta está sempre no texto da Constituição, mas talvez fique mais difícil de você pegar a lógica geral do sistema, tá? E aí, modéstia à parte, no meu curso, daqui no CPIURES, a gente tem uma aula, mais de uma aula, dedicada integralmente ao controle de constitucionalidade, tá? No curso intensivo, o assunto que eu escolhi para focar foi controle de constitucionalidade. Então, modéstia à parte, você está muito bem acompanhado aí em controle de constitucionalidade se você comprar o curso do CPIURES, tá? Então, você está muito bem acompanhado com todas as matérias, né? Você está muito bem acompanhado com o professor Giovanni, com a professora Ana, com a professora Carol, com a professora Sara. Então, você está muito bem, você está em casa aqui, né, no CPIURES, você vai se sentir em casa. Quando chegar a hora da prova, você vai dizer, meu Deus, era só isso, tá? Mas enfim, então o controle de constitucionalidade, um ponto muito importante, muito cobrado em prova, é você saber, olha só, vamos lá, vamos fazer um desafio aqui. Controle de constitucionalidade em 2 minutos, o que é mais importante para a sua prova em controle de constitucionalidade em 2 minutos. Vamos lá, valendo. Primeiramente, controle concentrado e controle difuso. Controle concentrado, só o STF e o Tribunal de Justiça Estadual. Mas o Tribunal de Justiça Estadual é um caso bem específico de representação de inconstitucionalidade, a famosa ADI estadual. Então, controle concentrado, em regra, nas mãos do STF. Controle difuso, qualquer ação, qualquer juiz e tribunal pode fazer, tá? Então, se perguntar, se cabe controle difuso de constitucionalidade no mandado de segurança? Cabe. Como a FGV cobrou agora na prova do Tribunal de Justiça do DF, para analista, tá? Cobrado domingo passado para analista, perguntando se era cabível o controle difuso de constitucionalidade no mandado de segurança. E sim, é. Muita gente ficou em dúvida, mas é simples. Controle difuso, qualquer juiz ou tribunal, tá? Controle concentrado, o STF. No controle difuso, você precisa lembrar do mais importante. No tribunal, para declarar a inconstitucionalidade de uma norma, tem que ser o plenário ou corte especial, né? A cláusula do full bench ou a cláusula da reserva de plenário. Então, um órgão fracionário de um tribunal, uma turma, uma câmara, etc., não podem declarar a inconstitucionalidade de uma norma no controle difuso. Só o plenário. Então, qualquer juiz, né, ou tribunal, mas podem realizar controle difuso de constitucionalidade. Mas no caso do tribunal, tem a ressalva da cláusula de reserva de plenário. E no controle concentrado, o cabimento das ações. Você tem 4 cabimentos. ADI, ação direta de inconstitucionalidade, ADC, ação declaratória de constitucionalidade, e ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. ADI é quando você quer declarar a inconstitucionalidade de uma norma estadual ou federal. A ADO é quando tem uma omissão no dever de legislar. A Constituição precisa, um determinado direito, um determinado dispositivo constitucional precisa de uma lei para ele se completar e produzir plenamente seus efeitos, e essa lei não foi editada ainda. ADO, omissão. ADC é para declarar a constitucionalidade de uma norma federal que esteja sendo objeto de controvérsia judicial.
determinados juízes entendem que é constitucional, outros entendem que é inconstitucional, tá? E aí fica nessa, aí a ADC para declarar, para o STF declarar a constitucionalidade da norma, mas tem que ser federal, e a DPF subsidiária, quando não couber nenhuma outra ação de controle concentrado, vai caber a DPF, por exemplo, declarar a inconstitucionalidade de norma municipal, declarar a constitucionalidade de norma estadual ou municipal, declarar a incompatibilidade com a atual Constituição de norma editada sob a égide da Constituição anterior, tá? Então, basicamente isso que você tem que focar. E aí, você com isso resolvia a questão que caiu no último exame, sobre ADC, né? Sobre a ADC, deixa eu ver aqui qual foi. Foi a 7 do nosso material, que diz que o governador do estado Alfa propôs perante o STF a ADC com pedido de tutela cautelar de urgência para ver confirmada a legitimidade jurídica constitucional de dispositivos da Constituição estadual. Isso em razão da recalcitrância de alguns órgãos jurisdicionais na sua observância, tá? E aí perguntava, e a resposta era exatamente que a ADC não era adequada ao caso, né? Porque a Constituição estadual não é uma norma passível de controle pela ADC. Né? Cabe ADI contra uma norma da Constituição estadual. Então, se uma norma da Constituição estadual viola a Constituição federal, cabe ADI. Porque ADI é quando você quer que o STF declare a inconstitucionalidade de uma norma federal ou estadual. Agora, ADC não. ADC é quando você quer declarar você quer que o STF declare a constitucionalidade da norma, aí é só, apenas e tão somente, contra a norma em face da norma federal. Tá? A resposta da letra D, aqui na nossa questão 7, não é cabível ADC, porque a Constituição estadual não está sujeita a essa ação específica. Beleza? Então, gente, isso só para fechar. Mais um tema aqui que você tem que ter atenção. Isso é gigantesco, tá? Mas são os conceitos principais que você tem que focar, que são a organização dos poderes e as funções essenciais da justiça. Artigo 44 a 99, né? Poderes legislativo, executivo e judiciário, na sequência. E os artigos 127 a 135, aí das funções essenciais da justiça. Professor, é muita coisa. Não, dá uma lida. Encara, cada dia encara um pouquinho. Faz uma lida rápida de cada um desses tópicos aqui, tá? Terminei, já completei a leitura. Volta para o começo e relê, vai relendo os artigos indicados. Vai seguindo essa sequência, gente. Vai se preparando em ciclos, que aí você não tem segredo, tá? Não tem como você ir mal na prova se você ficar o tempo inteiro com esse permanente contato com o texto da Constituição, tá? Pode ser que tenha uma ou outra questão que tenha uma jurisprudência e tal, que você talvez não conheça, mas como eu falei, quando cai jurisprudência, são jurisprudências consolidadas, tá? Aspectos doutrinários fundamentais, basilares. O grosso mesmo da prova é o texto da Constituição. Beleza? Uma prova que é mais complicadinha, vamos dizer assim, é a de direito administrativo. Mas não é porque ela é complicada. Não é porque a matéria é mais difícil nem nada. É porque a gente não tem, infelizmente, um código administrativo. Então não tem que dizer, pega aí, abre aí o código administrativo, lê dos artigos tais a tais, como a gente fez com a Constituição. Tá? Até empresarial, gente. Até empresarial tem um código para chamar de seu, né? Tem aquela parte lá do Código Civil que é só para empresarial. Então, assim, é triste isso, esse preconceito do legislador com o direito administrativo. Até o direito empresarial, esta matéria, vamos dizer assim, um pouco benquista pelas pessoas, né? Até o empresarial tem uma atenção especial do legislador. E o direito administrativo não. Então, por isso se torna um pouquinho mais difícil. Então, por isso fica mais assim, tem mais assuntos doutrinários, tem mais jurisprudência, mas também tem algumas leis aqui que você pode e deve focar, tá? Então, vamos lá. Tópicos mais importantes cobrados nos últimos 3 exames aqui no âmbito do direito administrativo. Extinção dos atos administrativos. Extinção dos atos administrativos é um assunto que sempre caiu muito. Só que agora eles estão mudando um pouquinho de foco. Por quê? Sempre caiu muito do ponto de vista tradicional da extinção dos atos administrativos. Você sabia a diferença de anulação para revogação, né? A anulação é a extinção do ato administrativo quando há uma ilegalidade no ato, um vício insanável.
E a revogação é a extinção do ato por interesse público. Então, não tem ilegalidade no ato, mas a administração pública não acha mais conveniente e oportuno mantê-lo. Tá? Então, aí a gente tem a questão da diferença da anulação e revogação. Outros detalhes: a anulação ela produz efeitos retroativos, destrói tudo que o ato fez desde o início, desde que nasceu. A revogação destrói o ato a partir dali, não desfaz os efeitos já estabilizados, etc. Tá? Mas só que a FGV está migrando por uns caminhos diferentes. Por exemplo, ela cobrou no exame passado a caducidade. Então, caducidade e cassação são duas formas de extinção do ato administrativo que são menos conhecidas do público em geral, tá? Mas está lá na doutrina, está lá tranquilo na doutrina. Qualquer manual, qualquer resumo de direito administrativo você encontra. Nas nossas aulas você encontra também, tá? A cassação é a extinção do ato quando o particular faz besteira, quando o particular beneficiário do ato descumpre requisitos para manutenção do ato. Por exemplo, a extinção da CNH. Então, você atingiu a pontuação máxima naquela pontuação lá da CNH. Se a CNH primeiro é suspensa, se você reincidir, a CNH é cassada. Então, essa é a cassação. E já a caducidade é quando a lei muda e o ato perde sustentação. Então, por exemplo, completei 18 anos, tirei minha licença para dirigir, minha CNH. Quando eu estou com 20 anos, vem uma lei dizendo, olha, só pode dirigir quem tem 21 anos, a partir de 21 anos. Aquela minha licença não vai existir mais, porque a lei mudou e a minha licença está incompatível. Tá? Então essa é uma caducidade, que foi exatamente o que caiu no exame passado. Tá? Inclusive, a questão 1 do nosso material de direito administrativo aí, cujo link está na bio do Instagram, CPIURIS OAB, tá? Que diz que o Parque de Diversões Alegrias ABC obteve legalmente, ou seja, já exclui qualquer hipótese de anulação, né? Se obteve legalmente uma autorização, tá? Porque não tem possibilidade de anular, obteve legalmente uma autorização do município Alfa para uso de bem público, de maneira a montar suas instalações, exercer suas atividades em determinada praça pública pelo período de 3 meses. Mas, 1 mês depois da edição do ato de autorização, sobreveio legislação municipal alterando o plano diretor da cidade, tornando aquela área residencial e proibindo expressamente sua autorização de uso para fins recreativos, como a instalação do parque de diversões. Ou seja, foi concedida uma autorização por 3 meses, 1 mês depois a lei mudou e aquela autorização não pode mais existir. Então ela vai ser extinta. Vai ser extinta em razão de quê? Em razão de caducidade. Professor, não é anulação, não? Porque agora está incompatível com a lei? Não, a anulação é se tivesse nascido ilegal. A anulação é se tivesse obtido de forma ilegal a autorização. Aqui não, aqui a questão diz, enunciado é claro. A empresa obteve legalmente a autorização, né? E depois houve a alteração na lei. Então, é uma caducidade. Tá? Então, a resposta, inclusive, nas alternativas você tinha letra A, cassação, letra B, caducidade, letra C, anulação, né? E letra D, contraposição, que é quando o ato contrário derruba um ato anterior, mas bem menos importante. Tá? Então, a nossa letra B é a resposta na caducidade, por força de ilegalidade superveniente, isso aí foi para confundir um pouquinho, né? Causada pela alteração legislativa sem culpa do beneficiário. Beleza? Então, veja, cuidado, que a gente tem esse rompimento de fronteiras aqui, né? A gente estava muito acostumado com anulação, convalidação, anulação, revogação. De vez em quando cobrava um pouquinho de convalidação, né? A correção dos vícios sanáveis de um ato administrativo, salvando aquele ato. Mas agora está ampliando um pouco o leque, indo para cassação, indo para caducidade, etc. Tá? O segundo tema que você precisa saber, organização administrativa, tá? Principalmente o estudo das entidades da administração indireta e das entidades paraestatais. Entidades paraestatais que não integram a administração pública, né? Entidades paraestatais são entidades privadas, não integram a administração pública, mas são sem fins lucrativos e exercem atividade de interesse social.
As entidades paraestatais, como o Sistema S, né? SESI, SESC, SENAI, SENAC, as OS, Organizações Sociais, as OCIPs, Organização da Sociedade Civil do Interesse Público, tá? As OCIPs e outros exemplos ainda, as entidades paraestatais, elas, embora não integrem a administração pública, elas têm alguma atração pelo regime jurídico administrativo, tem algumas coisas do direito administrativo que vão se aplicar a elas, e essas coisas são cobradas na prova de direito administrativo, tá? Então, a diferença de OS para OCIP e tal. Aliás, gente, vamos fazer aqui um negócio. Quem estiver aí vendo, ou agora ao vivo, ou quem vir depois, isso aqui vai ficar salvo, né? Comenta lá, a gente vai salvar logo depois aqui, vai salvar o post aí, vai aparecer o post no feed do CPIURIS OAB, tá? Quem tiver a fim de uma live só sobre entidades paraestatais, tá? É um assunto muito importante, que muita gente tem dúvida, que pouca gente domina, tá? Comenta lá na postagem que vai aparecer, tá? Na postagem que vai resultar desta live aqui, comenta dizendo assim: eu quero a live sobre paraestatais. Eu quero a live sobre paraestatais. Aí eu faço mais uma live aqui para vocês, eu marco com a professora Ana, nossa coordenadora, eu marco aqui outra live para a gente falar um pouco sobre entidades paraestatais, tá? E quem está com o curso, quem tem o curso, tá lá, tem uma aula em que a gente trata bem detalhadamente das entidades paraestatais, tá? Pô, mas a coordenadora não vale, né? A coordenadora já está comentando aí. Ou vale, eu conto de um voto também. Um voto. Então vamos lá, já temos um voto aí pela live. Então, manda aí no chat e manda nos comentários também do vídeo que vai ficar, da postagem que vai ficar, tá? Sobre a live. Que aí a gente faz. Que, como eu disse, é um tema que muita gente pisa na areia movediça, viu? Então cuidado aí. Bom. E outra coisa, além das paraestatais, a gente também tem a questão das características das entidades da administração indireta, principalmente das empresas estatais, né? As empresas estatais, as empresas públicas e sociedades da economia mista, tá? A FGV tá gostando, tá? A FGV gostou aí das empresas estatais, inclusive cobrou no último exame, né? Diz que a questão 2 do nosso material aí, ela trata exatamente disso, que o Estado Alfa decidiu criar uma sociedade de economia mista para o desempenho de atividade econômica de sua competência. E aí, diante da necessidade de contratação de pessoal, aí faz algumas perguntas, né? Letra A diz que não tem necessidade de fazer concurso público, mas tem. Quem está com o nosso curso aí já viu, já tem um esquemão lá, um quadro bem gigantesco sobre paraestatais, já viu que sobre empresas estatais, já viu que é necessária a realização do concurso, tá? Embora seus empregados sejam regidos pela CLT, tá? Regime trabalhista próprio das empresas privadas, regime trabalhista que vocês estudam aqui com a professora Ana, né? Em Direito do Trabalho. Perdão por falar palavras tão ofensivas numa live de direito administrativo, numa live de família, tá? Numa live do bem, eu ficar falando coisas ofensivas como a expressão direito do trabalho. Eu peço desculpas por isso. Mas, então o regime trabalhista é a CLT, mas tem que fazer concurso, tá? Tem que fazer concurso. E aí, portanto, a letra A já está fora. Aí a letra B diz que, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, tudo bem, a criação da sociedade de economia mista não depende de autorização legislativa. Depende. A gente vê nas nossas aulas que qualquer criação de entidade da administração pública, da administração indireta, qualquer criação de entidade da administração indireta, passa por uma lei. Seja uma lei criadora, se forem as entidades de direito público, seja uma lei autorizativa, né, se for uma entidade de direito privado. Então, depende sim de lei. Não tem que passar por uma lei. Tá? E a resposta é na letra C. O regime de pessoal a ser adotado pela sociedade de economia mista é o emprego público, ou seja, o regime seletista. Beleza? Gente, fique claro aqui que é só brincadeira, tá? Eu gosto muito do direito do trabalho, não tenho nada contra o direito do trabalho, tenho até amigos que gostam de direito do trabalho.
Então, a Anne mandou aí que... Não, tudo bem, mas uma coisa é gostar da professora. Mas isso aí não tem como. Mas o problema é não gostar do, por exemplo, gostar do professor aqui de direito administrativo, tá? Não gosto de direito administrativo, mas gosto do professor. Beleza, tudo bem. Mas assim, gostar da matéria de direito do trabalho é meio complicado, né? Não sei, brincadeira, tá? Mas enfim. Então, gente, olha só. Então, voltando aqui. Então, organização administrativa, assunto importante, tá? Já vem logo no começo do nosso curso para você. Também ama direito do trabalho. Então você é uma pessoa que tem um coração bom e, enfim, eu não consigo gostar, eu não consigo amar direito do trabalho. Mas, então, gente, no começo do nosso curso já vem organização administrativa para vir na paulada, para você já ficar atento para esse tema, que além de tudo é a base para outros temas. Por exemplo, para servidor público. Tá? Para entender servidor público, você precisa entender a organização administrativa. Tá? E aí você tem por exemplo, servidor estatutário, Lei 8.112, trabalha onde? Trabalha nas entidades de direito público. Beleza, quais são as entidades de direito público? Tem que conhecer a organização administrativa. Tá? Então, servidor público é um outro tema muito importante. Gente, e eu falei que nós não temos um código administrativo, mas na Constituição a gente tem uma parte só sobre direito administrativo que é necessário ler. Artigos 37 a 41, tá? Eu esqueci de colocar aí no material. Não deixa de ler. Quando você estiver estudando direito constitucional, já bota aí no estudo, já bota aí na sua linha de foco os artigos 37 a 41 da Constituição, tá? Que falam sobre a administração pública, sobre a organização administrativa, sobre o servidor público, etc. Outro tema importante, intervenção do Estado na propriedade. Essa aqui é clássica, né? É você conhecer tanto as formas de intervenção do Estado na propriedade, servidão administrativa, requisição, que caiu na última prova, ocupação temporária, tombamento e desapropriação. E desapropriação, além de conhecer... Porque assim, servidão administrativa, ocupação temporária, tombamento e requisição, é só você saber o que é cada uma. Mas desapropriação não. Desapropriação você tem que saber mais alguns detalhes. Predestinação lícita, desapropriação indireta. Caiu também uma de desapropriação indireta na última prova. Então caiu uma de requisição e uma de desapropriação indireta na mesma prova. Então você tem que ficar atento. Tá? É um tema que precisa de aula, precisa de uma doutrina, não uma doutrina, mas pelo menos uma esquematização aí para você não se perder, tá? Porque tem informações muito esparsas, muito soltas no ordenamento jurídico. Então intervenção do Estado na propriedade e bens públicos também é outro assunto que você precisa de uma sistematização maior, senão você tem um problema, você vai ter problemas, tá? E lá no nosso curso tá tudo esquematizadozinho, bonitinho, tanto de intervenção do Estado na propriedade como de bens públicos. E duas apostas aqui altíssimas para essa prova: improbidade administrativa e licitações, que são as duas grandes novidades legislativas no direito administrativo atual, né? A nova lei de licitações de abril de 2021, a lei 14.133, e a lei de improbidade administrativa, né? Que ainda é a mesma, ainda é a lei 8.429, mas alterada em outubro de 2021 pela lei 14.230. Obrigado aí, a Anne mandou que as aulas de mapas mentais são muito boas. Obrigado, Anne, sempre bom ouvir isso. A gente se esforça para entregar um bom produto para vocês. Então, professor, mas peraí, a lei de licitações é gigantesca. A lei de licitações, a lei 14.133, tem quase 200 artigos, professor. E aí, o que é que eu foco? Eu vou ter que ler os 200 artigos? Não. Eu vou dar uma ajuda aqui para vocês. Tá? Leia os artigos 74, 75 e 76. Nisso daí você já mata, assim, 60% das questões que já caíram na OAB. Quer dizer,
as questões que já caíram ainda eram no ordenamento jurídico anterior, né, na Lei 8.666, agora na 14.133. Mas assim, é um tema que você mata 60% da possibilidade, da probabilidade. Tá? Artigo 74, 75, 76, que trata das contratações diretas, ou seja, das licitações, das contratações sem licitação. Né? Licitação é um tema tão chato, tão contraditório, tão incoerente. Tô brincando, eu adoro licitações, mas é um tema tão estranho que o que mais cai de licitações são as contratações que não têm licitação. Né? São as situações de licitação inexigível, de licitação dispensada e de licitação dispensável. Tá? E tá tudo lá, artigo 74, 75, 76, mas cuidado, é muita informação também. Também vale a pena procurar uma esquematização aí que você encontra nas nossas aulas. Então tem que ter esquematizaçãozinha, senão você se perde no mar de informação que tem lá nesses 3 artigos. Beleza? Esses são os principais. Outros importantes também. Artigo 5º, que fala dos princípios da licitação, e artigo 11, que fala... o artigo 11 fala dos objetivos da licitação. Beleza? Bom, aí improbidade administrativa. Improbidade é as principais mudanças. Só tem ato de improbidade se for doloso, né? E o dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de alcançar o resultado ilícito tipificado, a intenção de você fazer aquele ato de forma desonesta para alcançar um resultado ilícito tipificado na lei, tá? Então essa mudança foi central, né? Não tem mais ato de improbidade culposo, todos os atos de improbidade só se configuram mediante a forma dolosa, né? A intenção deliberada. Outra coisa que mudou, uma coisa interessante, foi a prescrição. A FGV sempre cobrou muito prescrição na lei de improbidade, a prescrição dos atos de improbidade, a prescrição da pretensão punitiva do Estado em face da prática de um ato de improbidade. Né? Antes aqui a pergunta da Carla, artigo 5º e 11 de qual lei? Da lei 14.133, tá? Aqueles que eu falei até anteriormente foi a lei 14.133, artigos 74, 75, 76, 5º e 11. Tá? Vocês já matam uns 70% a 75% de chance de aparecer uma questão na prova. Tá? Se aparecer questão de licitações, 75% de chance de estar abordada aí nesses artigos. Beleza? Então, voltando aqui para a lei de improbidade, a prescrição da lei de improbidade, prevista na lei de improbidade. Antigamente era uma bagunça, era 5 anos daqui, 5 anos dali, 5 anos a partir de um momento, 5 anos a partir de outro. Agora simplificou. Tá? Agora a prescrição da pretensão punitiva estatal em face de um ato de improbidade é de 8 anos. 8 anos a partir da data do fato. Ponto. Acabou. Não tem mais discussão. Beleza? Bom, e outro tema relevante também, sempre presente, serviços públicos. Tá? Você saber a diferença de concessão para permissão. E dentro da concessão, você saber a diferença da concessão comum para a concessão patrocinada e para a concessão administrativa. Concessão patrocinada que é e administrativa, que são modalidades de parceria público-privada. Né? Então, é meio bagunçado no ordenamento jurídico. Por quê? Concessão comum e permissão estão na Lei Geral dos Serviços Públicos, que é a lei número 8987. Né? Então, pesquisei no Google, lei 8987, aí você vai ter lá o conceito de concessão e de permissão. Né? Aí depois veio a lei 11.079, lei 11.079, tá? De 2004, que é a lei que trata das parcerias público-privadas, e criou duas novas modalidades de concessão. A concessão patrocinada e a concessão administrativa. Tá? E aí tem que saber o conceito de cada uma dessas concessões. Por exemplo, a concessão comum é aquela em que o concessionário, a pessoa a quem o Estado delega a prestação do serviço, se vira cobrando tarifa dos usuários. Não vai receber contraprestação do Estado, não recebe dinheiro do Estado, não. Essa é a concessão comum. O concessionário se vira, não recebe nada do Estado. Aí tem a concessão patrocinada. A concessão patrocinada, que aí o concessionário, a pessoa jurídica de direito privado que presta o serviço público, arrecada dinheiro cobrando tarifa dos usuários, mas também ganha uma ajudinha do Estado, uma contraprestaçãozinha do Estado.
tá? E tem a concessão administrativa, que o usuário é o próprio Estado. Então, não vai ter cobrança de tarifa, porque o Estado é quem vai pagar tudo, o Estado é quem vai bancar tudo. Tá? E foi exatamente esse tema que caiu, esse tema que foi cobrado no último exame. Deixa eu ver aqui. Exatamente a questão 8 do nosso material aí de direito administrativo, que diz que o município Alfa pretende formalizar uma PPP, uma parceria público-privada, para a realização de obras e instalação de postes e prestação de serviço de iluminação pública. Aí aqui, a contraprestação da concessionária vencedora da licitação seria inteiramente custeada pela administração pública local. Então, quer dizer, você conhecendo o conceito, você já vê, vai ser uma concessão administrativa. Tá? Porque a concessão comum é só cobrando tarifa dos usuários, a concessão patrocinada cobra tarifa dos usuários e tem a contraprestação do Estado, repasse financeiro pelo Estado, e na concessão administrativa, aí você tem só a contraprestação do Estado. E aqui diz, a contraprestação da concessionária seria inteiramente custeada pela administração pública, então só pode ser concessão administrativa. É exatamente a letra C aí da questão 8, a resposta. O município Alfa deveria utilizar-se de concessão administrativa para a formalização da contratação pretendida. Professor, você está brincando, você está de sacanagem, não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim porque muitas vezes a gente não tem o contato necessário, o contato suficiente com o assunto. A gente às vezes perde tempo com outras coisas, a gente aprofunda demais quando não precisa, a gente simplifica demais também às vezes quando não pode simplificar. Tá? Então, é isso que a gente está aqui para orientar você, para ter um contato direto ao ponto, para ter um contato preciso com a matéria. Tá? E é isso que você vai ter aqui das nossas aulas, é isso que você vai ter do curso, né? Adquirindo o curso aqui do CPIURES, da preparação para a primeira fase. Tá? E é isso que eu espero ter passado para vocês aqui, pelo menos uma orientação geral. Claro que meia hora para cada matéria é muito pouco sim, mas é bom, né, a gente ter esse contato, mas é muito pouco, não dá para falar de tudo, dar uma diretriz geral de todos, de como estudar cada assunto. Mas acredito que já te deu um norte importante aqui, né, sobre como estudar, o que focar, né, faltando esse mês para a prova. Né? A gente tem que ser objetivo, a gente está um mês da prova. Não é nenhum bicho papão, mas a gente tem que focar um pouquinho também, né? Tem que direcionar nossa atenção para o que realmente é necessário. E foi com base nisso que foi pensada essa semana aqui de lives, né? Eu estou começando aqui essa semana de lives de raio-x. Todos os dias ao longo da semana você terá lives com os professores do CPIURES, né? Você vai ter sempre nesse horário, né, 19 horas, ao longo de toda a semana. Então acompanha aí, não deixa de acompanhar o Instagram. Se você não é inscrito, se inscreve, tá? Então a gente tem a semana de lives aqui, um monte de coisa boa para você. Vai ficar tudo gravado, tá? As aulas vão ficar gravadas. Aliás, aliás, bem lembrado aqui, eu tava vendo aqui a postagem e lembrando, a gente vai ter outra semana de live lá perto da prova, né? Mais perto da prova, a gente vai ter uma semana de lives aí com uma revisão bem bacana, com um focado mais perto da prova, né? Numa coisa mais objetiva ainda, tá? Mas aqui por enquanto ainda tem tempo de mudar a sua história, tá? Tô sem estudar, não vou fazer essa prova não. Vai, confia no seu potencial, confia no CPIURES, confia na gente, tá? Então é isso, gente. Exatamente, a professora Ana mandou aqui, exatamente. Olha, quem anotou os artigos, quem fizer o que os professores vão sugerir aqui ao longo dessa semana de lives, vai ter um aproveitamento tranquilo, não vai passar sufoco para ser aprovado na primeira fase. Aí vai partir para a segunda, que aí é só alegria, né? A segunda fase, se você estiver bem acompanhado, você não tem dificuldade nenhuma, tá? Então, gente, agradecer demais a professora Ana, nossa coordenadora, idealizadora dessa semana de lives, pelo convite aí para a gente estar debatendo com vocês, tá? Agradecer também a todo mundo que acompanhou aqui, agradecer
especialmente a Anne, que mandou os seus comentários, mandou suas dúvidas, a Carla também mandou dúvida, participou ativamente, tá? Vai ficar salva, gente, você que não conseguiu ver tudo, depois, logo agora, na sequência, a gente vai deixar no feed do CPI URIS OAB, né, para você acompanhar. E é isso, gente. Todos os dias da semana, mais lives aí para você se ligar no conteúdo e você se preparar adequadamente. Beleza? Então, por hoje é só. Amanhã tem mais com outros professores. Brigadão aí a todo mundo. Um grande abraço. Opa, boa. A Anne mandou aí uma boa. Gratidão. Ver ao vivo foi bom, mas melhor ainda no curso CPI URIS. Pois é, a gente tem compartilhamento de tela, a gente tem outras funcionalidades que o Instagram não permite ainda, tá? Mas então é isso, gente. Valeu demais. Boa preparação. Bom último mês de preparação para vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição. Boa noite, valeu, um abraço.